Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quinta parte da videoaula de nazifascismo. Na aula passada a gente, de fato, entrou, começamos aí a conversar sobre a Itália fascista, sobre como Mussolini chegou ao poder, quais foram as suas estratégias, com que grupos ele buscou formar alianças e contra quais grupos ele se colocou, como ele tentou demonstrar poder diante do governo italiano e algumas das suas estratégias assim que ele chega ao poder. A grande inimiga do fascismo era a noção de luta de classes, porque essa era considerada uma noção socialista e que criava dissidências, criava oposições, antagonismos internos na sociedade, e isso criava um risco de revolução, uma ameaça ao sistema dominante, à ordem política, institucional, ou seja, a forma como as coisas funcionavam tradicionalmente. Então, o Mussolini ele precisava acabar com a noção de luta de classes, ele precisava fazer com que as classes parassem de brigar e começassem a cooperar, e com isso ele vai decidir então adotar o modelo corporativista ou corporativo de Estado. A gente tem que fazer aqui uma remissão, uma referência às chamadas corporações medievais. É uma coisa que você normalmente aprende quando está falando do renascimento comercial e urbano, ali antes da peste negra, depois dos senhores feudais e das cruzadas, e ali você fala que as cidades começam a renascer. Essas cidades que renascem vão ter muitos comerciantes, vão ter muitos artesãos, e esses artesãos se organizavam nas chamadas corporações de ofício. Essas corporações eram órgãos que agregavam diferentes indivíduos de um mesmo ramo profissional, por exemplo, a corporação dos sapateiros de uma determinada cidade, da cidade de Paris, a corporação dos alfaiates de Roma, a corporação dos médicos de Londres. Então, existiam essas corporações. Essas corporações elas regulavam o exercício de certas profissões, elas tinham controle sobre o exercício de certas profissões, elas eram organizadas a partir de atividades econômicas exercidas em comum. Todo mundo que é dessa determinada atividade econômica X, por exemplo, os sapateiros, por exemplo, os alfaiates, por exemplo, os médicos, eles tinham que naquela região ali se organizar num grupo único. A ideia da corporação, do Estado corporativo do Mussolini tem algo disso, É a ideia de que deve existir um grupo que congregue todo mundo que está envolvido ali na produção daquela determinada mercadoria X, daquele determinado setor econômico Y. Então, o setor siderúrgico, todo mundo que está envolvido com a siderurgia, sejam os trabalhadores, sejam os patrões, estão num grupo único e coeso. E aí, lá, as corporações de ofício medievais elas eram regidas pela noção de unidade, de hierarquia e de obediência. As corporações aqui do Mussolini, o Estado corporativo do Mussolini, tem esses princípios também de unidade, todo mundo junto no mesmo barco, seja o burguês, seja o proletário, e hierarquia, eles não são iguais, embora estejam juntos no mesmo barco, eles não são iguais, um manda, o outro obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a disciplina, que é a consequência aí dessa hierarquia. Se existe uma hierarquia, alguém é maior, melhor, superior ao outro, quem é superior manda, quem é inferior obedece. Para tentar regular, organizar essas relações do Estado corporativo, Mussolini vai precisar criar uma legislação trabalhista, porque não basta ele chegar e dizer assim, olha, agora está todo mundo junto aqui no mesmo barco, vamos dar as mãos e cantar uma canção. Tinha que ter algum tipo de regra, lei ou norma que explicasse como seria o funcionamento dessas corporações, desse Estado corporativo. É aí que Mussolini vai criar a chamada Carta del Lavoro. Carta aqui no sentido de lei, legislação, é uma expressão que se usa em outras línguas. Carta, por exemplo, tem lá a Magna Carta, que foi criada na Inglaterra na Idade Média, era uma espécie de lei que regia o funcionamento lá político da Inglaterra. Então, a expressão carta aqui tem essa conotação, esse sentido de lei. Lavoro, em italiano, significa trabalho. Lavoro é trabalho. Então, a Carta do Trabalho, a Lei do Trabalho. A Carta do Lavoro era uma legislação trabalhista. Essa legislação trabalhista era justamente o que dava a base jurídica para a organização do Estado corporativo, era o que dava a base jurídica para o funcionamento harmônico dessas relações sociais mediadas pelo Estado. A gente já falou disso muito brevemente na aula passada, Então eu vou só retomar aqui e repetir um pouquinho que essa legislação trabalhista não faz o Mussolini ser um socialista nesse momento. Ele foi um socialista no começo da vida, já não era mais.
porque ele já abandonou a noção de luta de classes, ele abandonou a ideia de que era possível fazer o que era possível, que era desejável fazer uma revolução para melhorar a condição dos trabalhadores. O Mussolini está tentando mostrar que não precisa de revolução, que dá para melhorar a situação dos trabalhadores sem revolução, porque a revolução ela gera uma perturbação da ordem, da hierarquia, da disciplina. Né? O socialismo ele tem essa coisa de se insurgir, de se revoltar contra a disciplina que está posta na sociedade, que está sendo exercida na sociedade, enquanto o Mussolini ele quer reforçar, reafirmar essa disciplina, essa forma de ser tradicional, conservar as instituições tradicionais. Então o Mussolini vai dizer, olha, o patrão continua sendo patrão. Né? Trabalhador continua sendo trabalhador. O trabalhador não vai tomar a fábrica do patrão, não pode. Em compensação, agora o trabalhador tem que ganhar alguma coisa, coitado. Também ele não pode só, né, se esperar que ele cale a boca, fique quieto, ponto final, acabou, porque isso não funciona na prática. Né? Um indivíduo que está numa situação muito massacrante, muito humilhante, de muita exploração, ele fatalmente ele vai se insurgir contra isso em algum momento. Né? Ninguém tem sangue de barata por muito tempo, num nível muito alto. As pessoas em algum momento se revoltam quando elas veem que está acontecendo uma coisa que elas reputam ser, que elas consideram ser uma injustiça. Então, a ideia do Mussolini aqui é garantir certos direitos básicos, bem mínimos mesmo, para que esses direitos básicos e mínimos sejam ali uma espécie de cala-boca para os trabalhadores. Olha, trabalhador, já ganhou o que você queria também. Ó. Você queria salário mínimo? Tá aqui. Você ganhou direito de férias? Tá aqui. Você ganhou direito de não sei o quê? Tá aqui. Agora acabou. Cala a boca, fica quieto, obedece, aceita. Você nunca mais na história do planeta Terra vai poder levantar a voz de novo para pedir mais nada, porque você já tem tudo que você poderia querer. Você não pode mais exigir além do que você já tem. Portanto, até certo ponto, a legislação trabalhista que Mussolini visa implantar, ela produz um avanço, ao mesmo tempo em que ela cria uma paralisia. Você avança, mas paralisa. Como é que você avança e para? Você avança até certo ponto e ali você cria uma parada, uma pausa, que nunca mais vai ser quebrada. Tá? Enquanto a ideia dos trabalhadores, do movimento trabalhista, do operário, é criar um avanço constante, né? Você vai avançando um pouquinho aqui, vai lutando por um direito ou outro ali, aqui, acolá. A ideia do Mussolini não. A gente vai criar um avanço aqui, mediado pelo Estado, e a partir daí não tem mais nada. Acabou, parou. A propósito, o Mussolini ele não é nem o inventor da legislação trabalhista, tá? A criação de legislações trabalhistas, de garantir direitos mínimos aos trabalhadores, não é uma invenção do fascismo, e muita gente começa a associar, a acreditar que toda e qualquer lei trabalhista do planeta Terra é alguma característica fascista, né? Eu já escutei isso muitas, inúmeras vezes, infelizmente, dizendo que, se o Mussolini criou uma lei trabalhista, então lei trabalhista é coisa de fascista, então a gente tem que acabar com as leis trabalhistas do Brasil, o trabalhador no Brasil não tem que ter mais salário mínimo, não tem que ter mais direito de férias, tem que trabalhar todo dia o dia inteiro, enfim, né? E aí cada um que se vire e que lute, né? Você que lute. Essa ideia, você até pode acreditar que deveria se acabar com a lei trabalhista, você pode achar que isso pode ser mais eficiente, que isso pode trazer melhorias para o mundo, para o Brasil. Isso é outra história. Agora, dizer que legislação trabalhista em si uma coisa fascista está errado. Né? A gente já tinha, nessa época aqui que o Mussolini cria a Carta do Lavoro, a gente já tinha a primeira convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, garantindo salário mínimo e determinação de jornada de trabalho, né? Quantas horas deveria se trabalhar, repousos e tal. Então, já existia a legislação trabalhista quando Mussolini cria a sua. Tá? E a legislação trabalhista que existia não era em si também uma coisa fascista. Vamos também recordar, né, é sempre útil recordar que os Estados Unidos, nesse período entre guerras, lá na crise de 29, ele vai também criar suas leis trabalhistas de salário mínimo, jornada de trabalho, seguridade social, ou seja, aposentadoria, auxílio para grávida, para doente, para um monte de situações, né? Então essas coisas não são em si fascistas, porque os Estados Unidos não eram fascistas, né, nessa época, acho que nunca foram. É difícil você caracterizar algum momento da história dos Estados Unidos como fascista, né? Eles são uma nação com uma tradição democrática muito grande, então nem forçando muito a barra você pode dizer que eles são fascistas, e tem, né, nessa época aqui do Entre Guerras, a criação de uma legislação trabalhista. Quão ampla ou não ampla essa legislação trabalhista é outra história. Tá? A legislação trabalhista dos Estados Unidos é bem restrita, bem curtinha, né? A do Brasil é bem ampla, e aí você vai dizer, mas será que isso então não é um indicativo? Bom, essa legislação trabalhista aqui da Carta do Lavoro do Mussolini, ela é bem curtinha também, ela não é nada muito grande não. Tá? Inclusive eu vejo muita gente dizendo
que, bom, a Carta da Lavoura inspirou a legislação trabalhista brasileira. Na época quem governava o Brasil era Getúlio Vargas, e ele se inspira nesses ideais aqui e cria uma legislação trabalhista brasileira. Então a legislação trabalhista em geral não é coisa fascista, mas a brasileira é. Bom, a legislação trabalhista criada por Vargas ela é gigantesca, enquanto a Carta da Lavoura é curtinha. Vargas, de fato, se inspira na Carta da Lavoura, mas não para absolutamente tudo. Na verdade, 99% da legislação trabalhista que Vargas vai implantar no Brasil não tem nada a ver com a Carta da Lavoura ou com o que Mussolini faz. Tem uma coisa que Vargas vai fazer aqui no Brasil e que é similar ao que Mussolini fez, que é justamente a noção de corporativismo, tá? Ou seja, a noção de que o Estado atua como mediador das relações capital-trabalho. Isso é uma coisa que existiu no período Vargas, mas que após a queda do Vargas isso é desfeito, enfim, é eliminado, né? Hoje isso já não está mais presente na lei trabalhista brasileira, então é muito incorreto dizer que a lei trabalhista brasileira é uma lei fascista, porque toda lei trabalhista é fascista, errado, ou porque a Carta da Lavoura serviu de inspiração para a CLT, para a consolidação das leis do trabalho no Brasil, até serviu, mas em um ponto, em um aspecto, que é o corporativismo, e que, de qualquer forma, após a saída de Vargas do poder, também já foi eliminado. Hoje não existe mais resquício fascista na nossa legislação trabalhista. Tá? Fazer esse tipo de afirmação seria extremamente incorreto, né? Assim, do ponto de vista conceitual. Muitas vezes é usado como plataforma política para, né, propor a defesa da eliminação de direitos trabalhistas. Se você acha que deve eliminar direito trabalhista, tudo bem. Isso é uma posição que cada um pode ter e não tem problema nenhum ter. Agora, tem que ser sustentado com outros argumentos, porque esse argumento de dizer que a legislação trabalhista brasileira é fascista é simplesmente incorreto, né? Foi em uma característica que era a mediação do Estado na relação capital-trabalho. Hoje isso já não existe mais. Tá? Além disso, Mussolini, enquanto está governando a Itália, ele também vai buscar fazer uma aproximação com a Igreja. Aquela velha questão que existia desde a unificação italiana, chamada questão romana, o fato de que a Itália, quando se unifica, ela consegue essa unificação justamente tomando terras da Igreja, os chamados estados pontifícios, essa era uma questão que estava em aberto. Tá? O Papa ele se dizia refém do governo italiano. Vários papas que se sucederam, né, da unificação da Itália, década de 1870, até aqui o ano de 1929. Tá? A princípio, esse ano aqui não tem nenhuma relação com a crise de 29, tá? É só porque levou algum tempo ali para as negociações entre Estado italiano e Igreja Católica se processarem, e aí 7 anos após o início do governo de Mussolini, ele consegue finalmente assinar esse tratado com a Igreja Católica, chamado Tratado de Latrão. O que dizia o Tratado de Latrão? A Igreja falava, tudo bem, perdi, aceito que perdi as terras que possuía antes da unificação italiana, aceito abrir mão da soberania sobre os estados pontifícios e entregar esses territórios para o governo da Itália, né, para o Estado italiano, mas, em compensação, eu quero aqui que esse bairro dentro da cidade de Roma, tá? Esse bairro aqui do Vaticano, essa praça aqui, né, Praça de São Pedro, seja considerado um Estado-nação, tá? Um Estado independente. Ou seja, Estado-nação, enfim, tecnicamente não é um Estado-nação, né, porque não tem uma nação do Vaticano, mas essa ideia de que ali a Praça São Pedro, né, aquele territóriozinho onde fica ali o Vaticano, vai ser um Estado independente do governo italiano, um Estado soberano, cuja soberania pertence à Santa Sé, a Igreja Católica, né, e não ao governo da Itália. Então, a lei italiana, em tese, não vale ali dentro do Vaticano, o sistema judiciário italiano, em tese, não vale no Vaticano, o sistema bancário italiano não vale dentro do Vaticano, em tese o Vaticano ele tem o seu próprio sistema bancário, tem o Banco do Vaticano, existe um Banco do Vaticano, justamente para cuidar das finanças da Igreja Católica, enfim, tem uma guarda ali, a guarda suíça, que faz a defesa, a proteção ali do Vaticano, de forma independente do governo italiano, do Estado italiano, porque a Santa Sé tem soberania sobre o Vaticano, ou seja, o Vaticano é um país, o país do tamanho de uma pracinha, mas é o país. Tá? Além disso, vai haver dentro desse Tratado de Latrão ali uma concordato, uma aliança, né, a determinação de uma nova posição, segundo a qual a religião católica passa a ser a religião do Estado italiano. O Estado italiano deixa de ser um Estado laico. Tá? Essa grande conquista da Idade Moderna, do final da Idade Moderna, da modernidade iluminista, né?
das revoluções burguesas, essa conquista ela é simplesmente abolida, extinta. Isso é mais uma demonstração daquela história que a gente falou lá atrás do Humberto Eco, da recusa da modernidade pelo fascismo, e aí vai haver uma aliança, né, uma união Estado-Igreja, em que existe uma ajuda mútua, né? O clero católico vai usar a sua posição, a sua influência social para fazer propaganda política em prol do Estado fascista italiano, ou seja, para falar bem do fascismo. Em compensação, o regime fascista vai impor, vai determinar o ensino religioso dentro de todas as escolas italianas. E a ideia aí é justamente, com o catolicismo sendo ensinado, né, como religião oficial do Estado e tal, isso gerar um aumento do número de católicos, um fortalecimento político da Igreja Católica. Então, essa ideia aqui é justamente uma tentativa da Igreja de reverter aquele enfraquecimento que vinha acontecendo desde o Iluminismo que propõe a razão sempre acima da fé. Além disso, vai ser dada uma compensação financeira, uma indenização. O governo italiano vai dar dinheiro para a Igreja Católica como uma espécie de compensação pelos territórios ali dos Estados Pontifícios que foram tomados na unificação italiana. Tá? Outra coisa que o Mussolini vai fazer, justamente para tentar marcar o poderio militar da Itália, né? A Itália ela participou de uma guerra, da Primeira Guerra Mundial, de forma muito tímida, né? Participa, mas ela não é a grande responsável por nenhuma vitória importante, por nenhum avanço territorial importante. A Itália ela entra na guerra, mas fica ali num impasse, não ganha territórios, também não perde territórios durante a guerra. Vai ganhar poucos territórios, menos do que gostaria, nos tratados de paz após a guerra. Tá? Então, a participação italiana na Primeira Guerra foi medíocre, para dizer o mínimo. A Itália também havia feito, antes da Primeira Guerra Mundial, uma invasão à Etiópia, chamada de Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Tá? Ítalo vem de italiano, Etíope de Etiópia. Né? Lá em 1895, justamente ali o momento do imperialismo, né, da Segunda Revolução Industrial. A Itália foi um país de unificação tardia, que ganhou poucas colônias. A Etiópia foi um dos poucos territórios africanos que não se tornou colônia de ninguém. Tá? Então a Itália falou, vou juntar a fome com a vontade de comer, a Etiópia não é colônia de ninguém, e eu, Itália, tenho pouca colônia, vou invadir a Etiópia. E a Itália é massacrada, né, vergonhosamente derrotada na Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Isso nunca desceu, né, pela garganta dos italianos, do governo italiano, do rei da Itália. Enfim, sempre houve essa noção de que aquilo foi uma baita vergonha. Então o Mussolini fala, vamos tirar aqui a desforra, vamos invadir de novo a Etiópia, e aí a Itália vai fazer um esforço gigante, vai concentrar muita tropa, muita arma, vai conseguir vencer a segunda, né, guerra ítalo-etíope. Essa invasão aqui da Etiópia que vai acontecer nesse momento vai ser a segunda guerra ítalo-etíope, e a Itália vai vencer, né, uma espécie de tentativa de desforra, de vingança e de restauração da honra italiana. Obviamente a gente está falando de um momento em que a tecnologia militar já avançou muito. Na época da Primeira Guerra Ítalo-Etíope, final do século XIX, não existia tanque de guerra, não existia aviação militar. Agora existe, a Itália tem, então, e a Etiópia não tem. Então a Etiópia não tem muita condição de resistir nesse momento como conseguira resistir no passado. Tá? Mas mesmo assim a Itália suou muito a camisa, tá? Foi sacrificado, não foi molezinha não. Então mesmo vencendo, a Itália vence com dificuldade. Mais uma demonstração de como a Itália tinha um poderio militar muito limitado. A Etiópia é anexada aos territórios italianos. Mussolini vai dizer que agora está formado o primeiro, né, Império Italiano, e ele se autoproclama uma espécie de marechal do Império, né? Vai dizer que o Vítor Emanuel é rei da Itália e imperador também ali da Etiópia e tal. E, obviamente, né, isso é uma agressão injustificada de uma nação contra outra. Isso era considerado proibido pela Liga das Nações que havia sido criada ali no final da Primeira Guerra para tentar buscar a solução pacífica de conflitos. O governante etíope, que foi retirado do poder, chamava-se Haile Selassie. Ele perde o poder, né, porque foi derrotado, é retirado do poder. Ele vai até a Liga das Nações, ele faz pronunciamento, ele pede ajuda, ele fala, gente, a Liga das Nações foi criada para isso, para não deixar esse tipo de coisa acontecer, me ajuda aí, Itália, me ajuda aí, França, me ajuda aí, Inglaterra. Né? A Inglaterra e a França falam, a gente vai tentar te ajudar aqui, ó. Itália, ai, menina má, que coisa feia, a partir de hoje a gente vai fazer umas sanções econômicas, umas punições econômicas. Por exemplo, vamos parar de vender um determinado produto que você precisa, parar de comprar alguns produtos que você vende, que te dão algum lucro aí e tal. Vamos ter umas sanções econômicas aqui. Só que isso acaba sendo pouco duradouro, né? A verdade é que nesse momento
ninguém está querendo entrar num novo conflito ali na Europa, ou ninguém, né? A Itália não está querendo entrar num conflito europeu nesse momento, a Inglaterra e a França também não estão muito dispostas. Hitler, quando chegar ao poder daqui a pouco, vai sim querer, né, fazer guerra na Europa, mas ainda não tinha nem força nesse momento para fazer isso. Então, essas sanções aqui são mais uma formalidade, essas punições, né, impostas à Itália são mais uma formalidade que não tem muito a força, o poder de reverter, a derrota etíope, enfim, restaurar o governo legítimo da Etiópia. Então Mussolini continua ali com todo o seu poder. E mais, né, o Mussolini ele acaba se afastando da Inglaterra e da França. Justamente Inglaterra e França, que haviam sido aliadas da Itália na Primeira Guerra Mundial, agora começam a se afastar lentamente, né, justamente essas breves sanções econômicas, mesmo sendo modestas, mesmo sendo pequenas, mesmo sendo uma coisa que não não era nem equivalente ao tanto de mal que a Itália provocou à Etiópia, mas isso já foi suficiente para jogar Mussolini nos braços de Hitler e estimular a formação de uma aliança, né, entre esses dois governos que tinham características em comum, fascistas e tal. E isso é uma coisa que muita gente se pergunta, né? Como é que a Itália está contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e fica a favor, ficam juntos na Segunda, né? Por que a Alemanha rompe, por que a Itália rompe a sua aliança com a Inglaterra e a França? Justamente por causa da questão da Etiópia, né, que foi uma agressão completamente injustificada e feita pelo fascismo italiano. Tá? Então, para acabar aqui a questão do fascismo, e assim, o fascismo ele não acaba agora, né? Eu estou deixando aqui uma ponta solta, eu estou falando do que aconteceu com o fascismo até o exato momento em que começa a Segunda Guerra Mundial. Quando começar a Segunda Guerra, ou seja, anos 30, né? Final dos anos 30. Quando começar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai voltar a falar da Itália dentro do contexto da guerra, tá? E aí a gente vai falar da derrota do fascismo italiano durante o contexto da Segunda Guerra Mundial e o realinhamento da Itália, né, após esse momento, já no contexto de Guerra Fria. Então, a gente não vai chegar no final do fascismo italiano agora, né, nesse capítulo, nessa matéria, porque a gente tem que primeiro entrar na Segunda Guerra. Só a título de curiosidade, isso pode ser alguma coisa que apareça em algum tipo de questão de prova tal, e que são sínteses aqui do que o fascismo propunha, né, das características que a gente até agora viu sobre o fascismo. Esses 3 lemas do fascismo italiano eram, o primeiro, crer, obedecer e combater, tem a ver com a coisa da discordância e traição, né, o crer e obedecer, né, e o combater tem a ver com a ideia de que a vida é uma guerra eterna e que todos têm que ser heróis, tá? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, é o totalitarismo italiano, que a Hannah Arendt não vê, não entende, não concorda que seja totalitário, mas que o próprio governo italiano fascista se propunha a ser totalitário, né? É o Estado como mediador de todas as relações sociais, as relações de trabalho, né? Enfim, as relações psicológicas e tal. E o último tem a ver com essa formação heróica que todo italiano precisava ter dentro do fascismo e o desprezo, né, dos mais fracos. É melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro, né? Ou seja, viver um dia como predador do que 100 anos como presa, né, como vítima. Então, ainda que a vida seja breve, né, exerça uma posição de domínio, de dominância dentro dessa vida, ainda que isso te custe, né, a própria vida. Com isso a gente termina o fascismo italiano e a gente já entra no nazismo, na Alemanha propriamente dita. A gente começa a falar de Hitler a partir de agora. Tá? Antes de entrar em Hitler mesmo, a gente precisa dizer o seguinte: a Alemanha ela é derrotada na Primeira Guerra Mundial. Tá? E quando os marechais, quando os comandantes das forças armadas alemães chegam para o imperador alemão, o cargo dele era chamado de Kaiser, tá? Que é uma versão em alemã da palavra Caesar, né? César lá da Roma Antiga, né? Então, a própria palavra czar, que a gente já falou aqui dentro do contexto de Revolução Russa, né? Do czarismo e tal, czar e Caesar, né? Kaiser, são ali adaptações do César, lá da Roma Antiga, ou seja, César aqui como sinônimo de imperador, né? Os imperadores romanos eles passaram a se autodenominar Césares, e aí vai acontecer o mesmo aqui no caso da Alemanha, né? O imperador ele vai se autodenominar o Kaiser da Alemanha. O Kaiser, quando recebe notícia ali do comandante das forças armadas de que a Alemanha não tinha como reverter o quadro, a Alemanha ia ser derrotada, acontecesse o que acontecesse, ele abdica, ele fala, então tá bom, então não vou ser eu o cara responsável por assinar esse tratado de paz vergonhoso que determina a paz, que determina a derrota da Alemanha. Eu prefiro ir embora do país. Ele foge da Alemanha, ele vai embora, né, abandona o poder
forma-se uma junta militar para governar o país, só que essa junta militar, e parecia nesse caso aqui um pouco o jogo da batata quente, né? Você vai passando a batata quente para uma pessoa enquanto está tocando a música, quando a música para, quem tiver com a batata quente na mão perdeu. A assinatura de um tratado de paz determinando a derrota da Alemanha era uma batata quente. O Kaiser falou, não assino, toma aqui, militares, agora o governo é de vocês. Forma-se um breve governo militar, uma junta militar para governar a Alemanha, mas rapidamente essa junta militar fala, a gente também não quer essa batata quente na nossa mão, não. Vamos convocar aqui uma eleição, vamos formar um governo. E aí vai se formar um governo social-democrata, ali de centro-esquerda, na Alemanha. Esse governo fala, não, tudo bem, eu vou matar no peito aqui, vou dominar a bola e vou ver o que dá para fazer. Esse governo social-democrata passa a governar a Alemanha, aceita assinar um armistício é um cessar-fogo, né? Ó, não tem mais conflito, a paz ainda não está assinada, mas tem um cessar-fogo, e vamos começar a negociar o Tratado de Paz. Enquanto o Tratado de Paz era negociado, tá? A Alemanha deixa de ser um império, a monarquia acaba e é proclamada a república na Alemanha. Tá? Vai ser convocada uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição é o documento que traz praticamente ali as regras de funcionamento político do Estado. É como se a Constituição fosse o manual de instruções do Estado, determina a forma de governo, quem pode participar da política, quais são os direitos dos cidadãos, quais são as vedações do que o Estado não pode fazer contra os cidadãos, enfim. Vai ser criada uma Constituição na Alemanha, né? A Alemanha passa a ser agora uma república, segundo essa Constituição, e essa Constituição vai ser criada na cidade de Weimar. Tá? Eu sei que é estranho, tá? Porque o E tem som de A e o A tem som de E. Weimar, não diga Weimar, que parece, sei lá, whey protein, não sei, parece uma coisa de marombeiro. Tá? Não é Weimar, tem nada a ver com whey, tá? É Weimar. Weimar era uma cidade alemã que foi ali a sede de onde foi criada, né, onde foi organizada a Assembleia Constituinte e criada a Constituição. E aí, por isso, né, a Constituição dessa república foi criada em Weimar, então muita gente chama esse período republicano da história alemã de República de Weimar. Tá? A República de Weimar ela vai durar de 1919, quando essa Constituição ficar pronta, for criada, até 1933. Em 1933, deixa de ser República de Weimar e passa a ser uma república nazista, passa a ser o Reich nazista. Tá? Então a gente vai falar do porquê chama Reich mais para frente, mas basicamente o período da República de Weimar tá? É um período breve, bem curto. A Alemanha adota, durante a vigência dessa Constituição, um modelo democrático, progressista, extremamente avançado, tá? Federalista, em que as várias regiões da Alemanha tinham uma grande autonomia para criar suas próprias regras locais. Então, você tem aí uma Constituição muito avançada para os parâmetros da época, considerada aí uma das mais democráticas, né, do século XX, da história do século XX. Tá? Além do regime democrático, do sistema federativo e do regime republicano, vai ser adotado também o sistema parlamentarista, uma república parlamentar. Então tem um presidente que manda relativamente pouco, tá? Ele tem alguns poderes de veto, de fechamento do parlamento e convocação de uma nova eleição parlamentar. De forma geral, quem exercia o poder na prática, no cotidiano, era o primeiro-ministro. Tá? Só que o primeiro-ministro alemão, nesse sistema parlamentar, vai ser chamado de chanceler. A Alemanha, até hoje, depois do nazismo, ela voltou a ser, novamente, um sistema parlamentarista. Tá? Então, hoje, quem governa, hoje, 2020, quem governa a Alemanha é uma chanceler chamada Angela Merkel, é uma mulher. Ela já é chanceler há bastante tempo. Nos regimes parlamentares, não necessariamente você tem limite de reeleição, então ela já é governante da Alemanha há muito, muito, muito tempo. E isso é meio considerado normal, não tem grande problema. Ela está se reelegendo, contanto que ela tenha maioria parlamentar. Tá? O próprio Adolf Hitler, quando for convocado a participar do governo da Alemanha, ele não vai na posição de presidente, a princípio ele vai na posição de chanceler. Tá? Ele vira chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, e aí a partir desse momento ele vai crescentemente ganhando e acumulando poder, até que ele se torne o Führer, o líder máximo. Tá? A gente vai falar disso mais para frente. Então, está posta aqui a República de Weimar. A Alemanha deixa de ser um império, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, se torna uma república bastante democrática, federativa, parlamentarista, com amplos direitos para todos e participação também muito ampla para todo mundo.
Tá? Só que nem todo mundo fica satisfeito. Tá? Esse governo de Weimar vai ter que assinar o Tratado de Paz, um Tratado de Paz de Versalhes que é vergonhoso, que é humilhante, sobre o qual a gente já falou lá no final da Primeira Guerra Mundial. Se tiver dúvida no Tratado de Versalhes, volta lá, último vídeo, terceira parte da aula de Primeira Guerra. Não vou voltar nisso agora, mas o fato é que uma das características ali do Tratado de Versalhes foi impor à Alemanha todo o custo, toda a responsabilidade da Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que a Alemanha fosse obrigada a realizar vultosos pagamentos aos vencedores. Vultoso é uma coisa muito grande, é muito, muito grande mesmo. Então, a Alemanha teve que pagar enormes quantias para os países vencedores e a solução que o governo italiano fez foi fabricar dinheiro, que é uma coisa que frequentemente aparece aí proposta quando tem crise econômica no país, né? O Brasil está em crise, acabou o dinheiro do Brasil, o que a gente faz? Vamos fazer um imposto novo? Não, fabrica dinheiro, né? E que pode ser catastrófico, né? Foi o que aconteceu com a Alemanha. Se você tiver alguma dúvida sobre quão catastrófico isso nessa imagem aqui o que você está vendo é um sujeito, tá? Colando notas de dinheiro na parede. Era mais barato pegar esse tanto de dinheiro que ele botou na parede e colar na parede do que comprar papel de parede de fato para decorar a parede da casa. Tá? A inflação era tão elevada, mas tão elevada que o sujeito está usando dinheiro, né, as notas do dinheiro, como papel de parede. Essa hiperinflação da Alemanha ela foi tão gigantesca. É até difícil a gente mencionar isso, ter essa noção, mas você literalmente, isso não é uma figura de linguagem, eu não estou exagerando, usando uma hipérbole agora para te convencer de nada, não. Literalmente, as pessoas tinham que pegar um carrinho de mão, aquele que você usa para transportar material em obra, sacos de 50 quilos de cimento, e aí encher esses carrinhos de mão de dinheiro, de notas, pilhas, bolos de notas, tá? E usar esse dinheiro todo para comprar um pãozinho. Tá? O pãozinho custava milhões, literalmente milhões. Tá? Em alguns casos, você vê aqui, né, o sujeito empilhando dinheiro. Isso tudo é dinheiro empilhado. Tá? Isso é provavelmente algum tipo de estabelecimento comercial em que o cara está empilhando e contando. Né? Muito difícil até você contar dinheiro nesse caso. Né? Quantos bilhões tem aqui? Tem 300 bilhões. Isso dá para comprar o quê? Isso dá para comprar, com 300 bilhões, dá para comprar, sei lá, as compras do mês. Né? Pô, complicado, né? Até pouco prático você usar esse tipo de volume de dinheiro. Essa era a situação em que a Alemanha estava. E aí isso, existe relato, né, da época de pessoas falando isso. Né? Eu precisava comprar lenha para queimar e me aquecer no inverno. Só que eu ia levar tantas notas de dinheiro que eu comecei a pensar, vou queimar o dinheiro. Né? O tanto de dinheiro que eu tenho aqui para queimar, eu vou me aquecer por mais tempo, eu vou manter a chama acesa por mais tempo do que eu conseguiria comprando a lenha com esse dinheiro. Né? Se eu pegar esse tanto de dinheiro aqui que eu tenho, em vez de ir lá comprar lenha e me aquecer por 2 horas, eu vou queimar esse tanto de dinheiro e vou me aquecer por 4 horas. Né? Vale mais a pena queimar o dinheiro, para você ter uma noção de quanto o dinheiro perdia valor a cada dia. Tá? A cada dia o preço de tudo aumentava. Isso vai ser tão desgastante economicamente, isso vai ser tão humilhante para a economia alemã, que isso vai fazer com que o povo comece a jogar a culpa de tudo nos social-democratas, né? Malditos social-democratas, eles nos apunhalaram pelas costas, assinando esse maldito tratado de paz que impõe condições tão vergonhosas para a Alemanha. Essa expressão de que a Alemanha foi apunhalada pelas costas, ela vai ser muito usada, uma espécie de teoria da conspiração, de que na verdade a Alemanha não teria de fato perdido nos campos de batalha a Primeira Guerra Mundial, de que de fato a Alemanha seria sim o país mais forte e não mais fraco. Mas havia uma conspiração dentro da Alemanha para apunhalar o povo alemão pelas costas. Obviamente você já consegue imaginar quem é o protagonista dessa suposta conspiração segundo Adolf Hitler. É exatamente isso que você pensou. Para Hitler, a conspiração foi uma conspiração dos judeus. Os judeus provocaram toda essa crise, essa derrota, essa inflação, esses problemas econômicos. Então os judeus são culpados de tudo isso. É nesse cenário de caos social, de caos econômico, que se agrava ainda mais com a chamada ocupação do Vale do Ruhr. O que vai acontecer? Ali no finalzinho de 1923, né? Na verdade, finalzinho de 1922, dezembro de 22, inverno, a Alemanha está numa situação tão grave de inflação que ela não tem dinheiro, né? O dinheiro não vale nada, ela não tem dinheiro para pagar as suas indenizações de guerra. Tá? Então, como ela não consegue pagar as indenizações, a França invade o território alemão. Tá? Uma região que era de fronteira entre França e Alemanha. Uma região desmilitarizada, tá?
E essa região ela é invadida pelos franceses e longe disso provocar uma segunda guerra mundial, né, a Alemanha ela tinha um exército muito limitado, a 100 mil soldados. 100 mil soldados não dava para você vencer uma batalha da Primeira Guerra Mundial. Então a França invade o território alemão e a Alemanha nada pode fazer a respeito. O território do Vale do Ruhr passa a ser ocupado, é uma região carbonífera, produtora de carvão, e um polo industrial. O que a França faz é pegar toda essa matéria-prima, esse carvão, e levar lá para a França, para ser usado nas indústrias francesas, para ser usado no aquecimento na França, justamente no período de inverno. Tá? Além disso, toda a produção industrial, máquinas são retiradas do Vale do Ruhr, são confiscadas e levadas lá para a França. A França está dizendo, e uma mensagem muito clara aqui para a Alemanha: não me pagou o que devia, eu vou entrar aí na tua casa, vou pegar os seus bens de valor e trazer para mim, e isso vai ser o pagamento da indenização. Isso vai durar entre os anos ali de 1923 e 24 e vai representar uma gigantesca humilhação para o governo da Alemanha, o governo social-democrata, que passa de novo a ser visto como um governo fraco, incompetente, crise política junto com crise econômica, que vai trazer uma crise social. Lembra lá da aula passada das condições para que o fascismo consiga chegar ao poder. Vai ser então por intermédio de uma espécie de mediação dos demais países europeus, principalmente da Inglaterra, tá? Vai ser assinado o chamado Tratado de Locarno. Tá? Locarno é uma região que fica ali na Suíça. A Suíça era considerada uma espécie de território neutro, não é pró-França, não é pró-Inglaterra, não é pró-Alemanha, não é pró-ninguém. Locarno, Suíça é neutro, então vamos lá, todo mundo para Locarno. Aí foi representante do governo alemão, do governo francês, do governo da Tchecoslováquia, que havia um país que havia sido criado ali dos fragmentos do Império Austro-Húngaro, tá? Polônia, né, os fragmentos do Império Russo e do Império Alemão, enfim, esses países todos vão ali para Locarno, na Suíça, e vão assinar, né, esse tratado, chama Tratado de Locarno. Aí esse tratado dizia o seguinte: olha, a partir de agora, ninguém mais vai ficar invadindo a Alemanha, não. Vamos parar aqui também de bagunçar com a Alemanha, deixa os caras ali, mas a Alemanha ela vai se comprometer a aceitar uma série de regras ainda mais controladoras e restritivas impostas pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a questão ali do Tratado de Locarno era tentar diminuir o risco de eclosão, de início de um novo conflito entre França e Alemanha, já que o território alemão está ocupado pela França. Isso também era visto como uma agressão do ponto de vista ali da Liga das Nações. Então, né, a questão aqui é o seguinte: olha, vamos fazer um negócio. Desocupa, né, a França desocupa o Ruhr, e, em compensação, a Alemanha ela entra na Liga das Nações. A Alemanha agora vai aceitar ser um cordeirinho, manso, pacífico, negociar tudo aqui abertamente, tranquilamente. A Alemanha vai abrir mão dos seus ideais expansionistas e tudo mais. Tá? Enquanto que França, Polônia e Tchecoslováquia, né, 3 países que ficam ali rodeando a Alemanha, assinam um acordo de ajuda mútua, dizendo o seguinte: olha, se a Alemanha atacar qualquer um dos 3, os outros 2 vêm para ajudar. Isso é uma espécie de defesa mútua que a gente tem aqui entre nós. A Inglaterra não estava muito interessada em entrar nesse tratado, né, de defesa mútua, desse acordo de defesa mútua, porque a Inglaterra temia muito pouco ser invadida pela Alemanha, já que a Inglaterra não tem fronteira terrestre. Já a França, Polônia e Tchecoslováquia tinham sim fronteiras terrestres com a Alemanha e temiam muito, né, no futuro a Alemanha voltar a querer se expandir, a querer atacar. Tá? A Alemanha entra na Liga das Nações, a questão parece, num primeiro momento, resolvida, né? O território alemão é desocupado, é renegociada a dívida do Tratado de Versalhes, a dívida continua existindo, a Alemanha se compromete a voltar a pagar. A Alemanha tinha suspendido os pagamentos porque não tinha grana, a Alemanha vai voltar a pagar, só que agora vai ser, né, uma dívida meio que refinanciada, o prazo para o pagamento vai ser estendido, os juros vão ser diminuídos e tudo mais, para meio que tentar evitar um conflito maior. Tá? Nesse contexto é que vai se formar o Partido Nazista. Tá? Antes de entrar propriamente no Partido Nazista, né, eu vou encerrando a aula por aqui. A formação do partido propriamente vai ficar para a próxima aula, e como esse partido chega ao poder e tal, vai ficar também para a próxima aula. Tá? A próxima aula deve ser a penúltima ou a última, tá? Depende de quão rápido eu vou conseguir seguir o que falta, mas só para deixar aqui marcado, né? O Partido Nazista ele se forma no começo do final dos anos 10 e começo dos anos 20, num momento ali de extrema humilhação para a Alemanha. Você está somando a humilhação do Tratado de Versalhes, da derrota da Primeira Guerra Mundial, da hiperinflação,
da necessidade de aceitar o Tratado de Locarno, né, a ocupação do Vale do Ruhr, tudo isso coloca a Alemanha numa situação de tanta humilhação que esse povo ele começa a justamente ir para o radicalismo, para o extremismo, de pensar, olha, a gente não é um lixo, né, a gente não é o resto da Europa, né? A gente é um país importante, a gente merece sim respeito, e toda essa humilhação que estão fazendo com a gente não é bacana, a gente vai passar a apoiar aqui um partido que defenda a retomada do orgulho do nacionalismo alemão. Tá? Então o partido nazista ele é justamente o resultado de você humilhar demais um país. Tá? E a gente precisa ter essa consciência, né? Mesmo quando existe um país que está se comportando de uma forma a princípio imprópria, humilhar esse país de forma muito brutal e muito radical não vai fazer com que ele remende, né, o seu comportamento e se tome consciência e tal. Não, vai fazer com que esse país se torne radicalista, né, extremista. Então, é mais ou menos o que está acontecendo na Alemanha, ali no momento da formação do Partido Nazista, é uma situação de extrema, de radical humilhação para a Alemanha. Tá? Eu encerro por aqui, por hoje é só. Fiquem bem e não deixem de lavar muito bem suas mãos.